Oséias capítulo de número 2. Oséias capítulo de número 2. Eu quero pregar uma mensagem hoje que tem o seguinte tema: deserto, a geografia do amor de Deus. Amém? Será que você pode repetir o tema então? Diga: deserto. Mais uma vez: deserto, a geografia do amor de Deus. Oséias capítulo 2, versículo 14. Está escrito assim, olha: portanto, eis que eu a atrairei e a levarei ao deserto, e lhe falarei sobre amor. Ou em algumas versões, lhe falarei ao coração. Em algumas outras versões, lhe falarei com carinho. Nenhuma ficou de fora. Mas a ideia central que eu gostaria que você entendesse essa noite é que existe um ambiente específico que Deus fala sobre amor. É interessante isso, porque nós precisamos desconstruir um conceito. O conceito que nós criamos acerca do deserto. É comum encontrarmos pessoas dizendo assim: pastor, eu estou passando por um deserto, com a conotação de que deserto é sinal de prova, de luta, de tribulação, de angústia. Não que não seja estas coisas, mas isso não é o objetivo principal de um deserto. Nós já ouvimos aqui ao longo desses dias, quando o pastor Jadson ministrou acerca do contexto do livro de Oséias. Por isso eu quero só tirar o verso 14 do texto, com a ideia de Deus dizendo: eu vou atrair e levá-la para o deserto, e quando o levar para o deserto, ali no deserto, eu lhe falarei sobre amor. Há um ambiente específico que Deus ministra o amor sobre a nossa vida. Há uma geografia preparada por Deus para ministrar acerca do amor. E a maioria de nós, por causa de construções erradas que ouvimos, nós entendemos que o deserto não é a geografia para que Deus ministre o seu amor. A geografia do deserto para a maioria de nós é uma geografia de angústia, de tribulação. É por isso que Deus, nessa noite, tem para nós uma palavra: eu quero te conduzir ao deserto, eu quero levar ao deserto, porque quando você estiver ali eu vou revelar o meu amor. Eu gostaria que você prestasse muita atenção nisso, porque quando a gente fala sobre deserto, nós precisamos desconstruir, como disse, não existe uma figura melhor para desconstruir essas coisas do que a pessoa de Cristo Jesus. Por isso, pegue a sua Bíblia ou acompanhe pelo telão e apenas anote um texto que foi muito falado aqui esses dias. Evangelho de Mateus, capítulo de número 3. Falamos sobre o versículo de número 17. Mas antes de falar acerca do verso 17, que é a voz de Deus dizendo: este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer, eu preciso que você leia comigo o versículo de número 1, que está escrito assim, Mateus 3:1: naqueles dias veio João, o Batista, pregando no deserto da Judéia. Por que isso é importante? Porque lá no versículo de número 13,
está escrito assim: então Jesus foi da Galileia ao Jordão ter com João, para ser batizado por ele. A gente começa a ler esse texto e a gente não percebe que Jesus saiu da Galileia e foi até o deserto, e no deserto ele foi batizado, e quando saiu das águas do batismo, o Pai lhe disse: este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Jesus teve que sair de onde estava, entrar no deserto, ser batizado no deserto, e no deserto ele ouviu o Pai dizendo: este é o meu filho amado. Porque se tem uma geografia que Deus fala sobre amor, é a geografia do deserto. E eu quero construir essa ideia com você hoje, para que você saia daqui e que o primeiro deserto que você encontrar em 2020, você passe por ele celebrando, porque você entenderá que é nesse lugar que a manifestação do amor de Deus acontece. E se nós queremos falar sobre deserto, não existe um outro texto do que o livro do Êxodo. Por isso eu quero pedir que você abra sua Bíblia no livro do Êxodo. E deixe a sua Bíblia aberta aí, a partir do capítulo de número 13. O povo está cativo no Egito, passa anos aprisionado. Deus levanta Moisés como libertador, envia as pragas sobre o Egito, tira o povo do Egito e coloca o povo em peregrinação por um deserto. Entre o Egito e a terra da promessa haveria um deserto que precisaria ser atravessado. Isso é importantíssimo para a nossa vida, porque todos nós, querendo ou não, um dia, se não já, atravessaremos um deserto. E a maneira como eu passo pelo deserto define se eu entrarei ou serei reprovado e morrerei no deserto. Disse aqui alguns dias atrás que a murmuração gerou, para cada dia que os espias estavam na terra da promessa, espiando a terra, que foram 40 dias, para cada dia Deus deu um ano a mais de peregrinação no deserto. Agora veja, o deserto é a geografia onde Deus manifesta o seu amor. Leia comigo, Êxodo capítulo 13, versículo de número 17. E aconteceu que quando Faraó havia deixado o povo ir, Deus não o conduziu pelo caminho da terra dos filisteus, embora fosse perto. Diga para o seu irmão, era um caminho perto. Diga para ele assim, era muito mais perto. Mas Deus não levou por lá. Olha aí, porque Deus disse: para que o povo porventura não se arrependa vendo a guerra e volte para o Egito. Mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do, diga de novo, pelo caminho do deserto do Mar Vermelho. E os filhos de Israel subiram armados da terra do Egito. Preste atenção, a primeira manifestação de Deus, de amor, nessa geografia chamada deserto, é que Deus nos leva pelos desertos da vida para nos livrar das guerras que estariam acontecendo na nossa trajetória. Então perceba, quando você diz assim: eu estou passando por um deserto, eu estou enfrentando uma dificuldade, eu estou enfrentando uma luta, não. Deus colocou o povo caminhando na rota do deserto para livrá-los da rota da guerra. Quando Deus nos coloca em um deserto, é porque de antemão Ele já preveu que na nossa trajetória haveria inimigos que nós não estaríamos preparados para enfrentar. Por isso Deus nos coloca no deserto. Então estar no deserto não significa que você está em prova. Estar no deserto significa que você está sendo escondido e guardado por Deus, por guerras que você ainda não estaria pronto para enfrentar. Veja, a rota do Egito a Canaã
era curta. No máximo 40 dias eles estariam em Canaã. Mas nesse percurso haviam homens de guerra, haviam homens preparados para a batalha. O povo estava aprisionado 400 anos. Não havia habilidade nas mãos para lidar com a batalha, não agora, não nesse tempo. Então Deus faz com que a sua rota seja mudada, para que eles não enfrentem inimigos que não estão preparados. Preste atenção, e eu quero profetizar na sua vida esse ano. Eu quero profetizar que Deus mudará a sua rota várias vezes, e várias vezes Deus te introduzirá em um deserto. Mas não murmure, não reclame, é Deus mudando o seu caminho, para que você não enfrente inimigos que você ainda não está preparado para enfrentá-los. Por que Deus me coloca no deserto? Porque Ele me ama e sabe que se eu continuar nessa rota, certamente eu vou perecer, porque há inimigos que eu não estou pronto para enfrentá-los. O deserto é o ambiente onde Deus nos esconde dos nossos inimigos. Tem pessoas aqui talvez orando, dizendo: Senhor, eu não aguento mais o que eu estou vivendo. Senhor, eu não aguento mais o que eu estou passando. Senhor, eu não suporto mais essa minha aflição. E Deus está dizendo para você: eu escondi você dentro dessa aflição, eu coloquei você dentro dessa angústia, porque o que estava fora dela seria muito pior do que o que você está enfrentando agora. Eu quero ler de novo com você o texto, porque está escrito assim, olha, versículo 17: e aconteceu que quando Faraó havia deixado o povo ir, Deus não o conduziu pelo caminho da terra dos filisteus, embora fosse perto. Irmão, Deus não está preocupado se você vai chegar logo, Deus está preocupado se você vai chegar seguro. Deus não está preocupado se vai ser rápido, Deus está preocupado se vai ser seguro. Senhor, o Senhor podia acelerar para que eu possa sair daqui rápido. Deus não quer que você saia rápido, Deus quer que você saia seguro. Porque uma das características de quem ama é preservar a segurança de quem caminha com Ele. Quem ama cuida, quem ama guarda, quem ama zela. E Deus, nessa noite, essa é a minha oração: toma o controle da nossa rota. Eu não sei os inimigos que me esperam em 2020. Eu não conheço os inimigos que se levantarão contra mim em 2020. Mas eu sei de uma coisa: Deus é dono do meu caminho. E se Ele tiver que mudar várias vezes, não tem problema. Ele quer que eu chegue do outro lado. Eu me lembro de uma passagem que Jesus chega para os discípulos e diz para eles assim: olha, passemos para o outro lado. E os discípulos olham e dizem assim: Senhor, é só passar do outro lado? De todos os discípulos, pelo menos 4 tinham domínio de água, pescadores por profissão. Entraram dentro do barco, Jesus fica despedindo a multidão e depois parte para o monte da oração. E a Bíblia diz que durante aquela travessia do lago, seria uma travessia comum, normal, até porque não era o mar. O mar na verdade é um grande lago. Mas uma tempestade se levanta e os discípulos estão ali, e eles estão olhando um para o outro, dizendo assim: nós vamos morrer, nós vamos afundar, nós vamos perecer. E a Bíblia diz que do alto do monte Jesus estava olhando os discípulos perecer. Presta atenção, deixa eu dizer para você: você pode até pensar que está sozinho no barco passando por uma tempestade, mas há alguém do alto enxergando a sua vida. Aí Jesus desce do monte. Por quê? Porque Ele havia dado uma palavra: passemos para o outro lado. E aí Jesus desce, e a Bíblia diz que Jesus vem andando sobre as águas.
E Jesus vem caminhando de sobre as águas. E quando vai chegando perto, os discípulos estão olhando, está dizendo: é um fantasma. E aí Pedro diz assim: não, peraí. Jesus, ó, sou eu, não fique com medo. E aí Pedro diz assim: se é o Senhor, deixa eu ir até aí. E Pedro desce, começa a caminhar sobre as águas. A Bíblia diz que, atentando ele para o vento e para as ondas, ele começou a submergir. Jesus puxa o homem para cima de novo, coloca ele do lado. Os dois voltam juntos para dentro do barco. Jesus acalma a tempestade e eles chegam do outro lado. Preste atenção, levante a sua mão, deixa eu dizer algo para você. Não importa o tamanho da tempestade, não importa a aflição que você está passando, Ele está olhando para a sua vida. E quem dera fosse hoje que Ele viesse ao teu encontro, acalmasse a tempestade e colocasse você do outro lado. Bate no ombro de 3 pessoas e diga assim: Ele está olhando o seu barco na tempestade. Pastor, por que nós estamos falando sobre isso? Porque preste atenção, quando Ele não muda a sua rota, Ele entra na rota com você e passa pela aflição. Não tem escolha. Com Deus não tem um problema. Com Deus é ou Ele muda a minha rota, ou Ele caminha na rota comigo e me faz chegar do outro lado. Sabe por quê? Porque o deserto é a geografia da manifestação do amor de Deus. E quem ama, cuida. Aqui no culto da virada, nós citamos o texto que Deus diz: os meus caminhos são mais altos que os teus caminhos. Sabe o que Deus estava querendo dizer? Entrega para mim a sua rota, entrega para mim o seu caminho, entrega para mim o seu futuro, entrega para mim os teus passos, porque eu tenho um caminho muito mais alto do que aquilo que você planejou para você. Se eu fosse você essa noite, eu rasgava seu projeto de vida e dizia: Senhor, os teus planos para mim são maiores que os meus. Está aqui, Senhor. Preste atenção. Deus nos leva para o deserto para nos fazer escapar da guerra. Então todas as vezes que eu sou conduzido para o deserto, eu já sei, é o Senhor me livrando de inimigos que eu não estava pronto para enfrentar. Melhor é passar pelo deserto do que enfrentar um inimigo que a gente não está pronto para ele. Número 2, Êxodo capítulo 15. Êxodo capítulo 15, verso 23, está escrito assim: e quando chegaram a Mara, não puderam beber as águas de Mara, porque eram, por isso o nome foi chamado Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: o que beberemos? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore, diga comigo, uma árvore, que quando ele lançou nas águas, as águas se tornaram doces. E ali fez para eles um estatuto e uma ordenança, e ali ele os testou. Veja, o povo está caminhando, o povo está vendo milagre, o povo está vendo sinais, o povo está... Não existe um outro povo na Bíblia que experimentou tanto a manifestação do amor de Deus como o povo no deserto. Mas diante de cada aflição eles murmuravam, mas o amor de Deus era derramado de tal maneira que Deus está ouvindo a murmuração. Eles estão caminhando, eles param em uma fonte de água que a Bíblia vai dar o nome de Mara. Mara porque as águas eram amargas. Irmão, deixa eu dizer para você e dar uma palavra de Deus realista para você para 2020. Vai ter momentos amargos em 2020.
Vai existir momentos que a gente vai parar em fontes, vai dizer: não dá para beber aqui. Eu não quero mais esse casamento, eu não quero mais essa igreja, eu não quero mais esse trabalho, eu não posso beber água dessa fonte. Vai ter momentos amargos, diga isso para a pessoa do seu lado: vai existir momentos amargos. Ah, mas Deus, com todo o seu amor, Moisés ora dizendo: Senhor, o povo vai me matar, eles não têm água para beber. E Deus mostra para ele uma árvore. E quando ele corta e joga, as águas amargas se tornam, vamos de novo, as águas amargas se tornam doces. Ela não mudou porque orou, ela não mudou porque alguém jejuou, ela não mudou porque alguém fez propósito, ela mudou quando um tronco caiu dentro dela. As coisas tendem a ficar amargas na nossa vida quando a gente deixa a cruz de fora dela. O que dá sabor para a nossa vida, o que dá tempero para a nossa história, é o quanto de Cristo habita nas áreas da nossa vida. Tem pessoas que estão aqui e que entregou partes da sua vida para Deus. Tem pessoas que entrou aqui essa noite, que deu para Deus partes do seu coração. E porque está dando partes para Deus, está vivenciando áreas amargas na sua história. Senhor, eu dou o meu casamento, mas não dou a minha finança. Senhor, eu dou a minha finança, mas não dou o meu casamento. Senhor, eu dou a minha finança e o meu casamento, mas eu não te dou o meu tempo. Nós vamos particionando a nossa vida e entregamos ela para Deus em pedaços, em áreas. Aí Deus mostra para ele uma árvore, e quando ele corta e joga ela nas águas, as águas se tornam doces. 2020 será o ano em que Deus vai mudar a nossa realidade, não porque nós somos ou porque oramos, mas porque nós vamos colocar Cristo. Vamos colocar Cristo na nossa família, vamos colocar Cristo no nosso trabalho, vamos colocar Cristo no nosso casamento, vamos colocar Cristo no nosso ministério. É Cristo, é Ele, sempre foi Ele. Pastor, eu estou passando por áreas amargas na minha vida. Você precisa de Cristo nela. E eu não estou falando de um Cristo fantasioso que dizem aí, de que se você fizer 7 semanas em um templo, Ele vai mudar a sua vida. Não, eu estou falando daquele que foi para a cruz, do madeiro. É por isso que Deus mostrou uma árvore. Tem muitas pessoas no nosso meio que não entenderam que o amargo da sua vida é a ausência de Cristo nela. Veja, nós aprendemos durante toda essa semana de que a manifestação do amor não é um sentimento, amor não é o que eu sinto. A manifestação do amor de Deus é algo muito maior do que o que a gente pensou até hoje. Diga para o seu irmão: esse ano, águas amargas aparecerão na sua vida. Diga: mas quando elas aparecerem, você já tem Cristo na sua vida. Coloque Ele lá. Não adianta você orar sem Cristo. Você diz assim: pastor, como orar sem Cristo? Ué,
Tem gente que ora sem Cristo, canta sem Cristo, prega sem Cristo, dança sem Cristo. E você vai perceber isso pelas áreas amargas da sua vida. Mas quando você encontra alguém que tem Cristo na sua vida, ou que decide colocar Cristo na sua vida, o amargo se torna doce. E sabe onde Deus está fazendo isso? Deus está fazendo isso no deserto. Então quando Deus te levar para o deserto, é porque Deus quer tirar o amargo e colocar algo doce. Levante a sua mão para cima. Diga assim: esse ano as áreas amargas da minha vida serão transformadas em doces. Talvez você começou 2020 dizendo: eu não quero família, eu não quero casamento, eu não quero trabalho, eu não posso, porque é amargo. Mas Cristo está entrando em áreas da sua vida essa noite. Deus te trouxe aqui essa noite para dizer: eu estou entrando, eu estou chegando, eu vou entrar na família, eu vou entrar no casamento, no trabalho, e eu vou transformar o amargo em doce. É Ele. Pastor, eu já tentei de tudo. Pois é, você tentou. Agora sai da frente e deixa Ele. Não atrapalha Deus, irmão. Todo aquele que atrapalha Deus, ao invés de abraçar um Isaac, abraça um Ismael. Deus não precisa de ajuda. Deus só precisa que você deixe Ele entrar onde está amargo. 3, anote. Êxodo 16. Versículo de número 14. Está escrito assim, olha: e quando o orvalho subiu, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa pequena e redonda, tão pequena quanto a geada sobre o chão. E quando os filhos de Israel a viram, disseram uns aos outros: isso é maná, porque não sabiam o que era. E Moisés lhe disse: isso é o pão que o Senhor vos deu para comer. Irmãos, eu peguei aqui um número, preste atenção nesse número. Quando o povo de Israel entra no Egito, eles são um grupo de mais ou menos 70 pessoas. Uma pequena tribo entra no Egito, a convite de José e Faraó. 400 anos depois, eles são uma nação. A Bíblia vai contar 600 mil homens acima de 20 anos, porque não contava abaixo de 20 nem mulheres e crianças. Só homens acima de 20 anos eram 600 mil homens. Há uma conta aproximada que diz que pelo menos 2 milhões de pessoas saíram do Egito. Alguém ousou em fazer uma conta e chegou num número de pelo menos 1.500 toneladas diárias para sustentar o povo. 11 milhões de litros de água por dia para sustentar o povo. Presta atenção, eu vou repetir de novo. 1.500 toneladas por dia para sustentar o povo. Aí, Deus está sustentando, Pedro, 2 milhões de pessoas. E aí você teve coragem de entrar aqui essa noite dizendo: será que Deus vai cuidar da minha família? 4 pessoas. Será que Deus vai sustentar a minha casa? 3 pessoas. Será que Deus vai poder fazer alguma coisa por mim? 5 pessoas. O meu Deus, o Deus dessa Bíblia, o Deus dessa casa, sustentou 2 milhões de pessoas sem padaria, sem mercado, sem provisão. Descia do céu e sustentava toda uma nação.
que Deus vai cuidar? Será que Deus vai sustentar? Será que Deus pode fazer alguma coisa? Quanto é que você precisa para passar o mês? Agora presta atenção no que eu vou dizer para você. A diferença é que o maná não vinha do amigo, o maná não vinha do vizinho, não era uma outra nação que chegava e dizia assim: vamos lá, vamos fazer uma obra social e vamos abastecer a nação. Não, todos os dias quando eles acordavam, o maná estava no chão. Na manhã seguinte estava forrado no chão. E a palavra de Deus é: não pegue para o dia seguinte, amanhã tem mais. O único dia que eles estavam autorizados a pegar em porção dobrada era no sábado. Fora isso, o povo tinha que pegar para o dia. Os espertinhos que tentavam pegar em porção dobrada no outro dia, quando ia pegar estava cheio de bicho, porque era Deus dizendo: eu cuido de você todo dia, eu cuido de você todo dia. Eu acho que você não entendeu. É Deus dizendo para você: eu cuido de você todo dia. Quando você abrir os teus olhos, eu já preparei a provisão para o seu dia. O povo acordava, irmão, e o maná já estava lá. Não era orar, não precisava jejuar, o maná já estava ali. É por isso que o povo acorda dizendo assim: o que é isso? Apesar de não ser o termo bíblico correto, mas a tradução que tiveram da Septuaginta diz que maná é uma pergunta: o que é isso? E é uma pergunta nós não sabemos o que é, mas estava lá. Presta atenção, porque maná é milagre de Deus. Se eles pudessem explicar, não seria milagre. Vou dizer de novo para você. Por que era maná? Por que eles disseram? Porque não sabia o que era, porque era milagre. Mas você não entendeu. Porque se você tivesse entendido, você já... Pastor, por que você está dizendo isso? Porque 2020 será o ano do milagre. Deus nos leva para o deserto para nos prover com aquilo que vem do céu. Quando Deus falar para você: vamos dar uma volta no deserto, vai ser difícil, vai ter dificuldade, mas tem uma coisa: vai vir milagre. Irmão, o povo dorme, e na manhã seguinte o maná está no chão. E sabe qual é a palavra de Deus? Pegue para hoje, amanhã tem mais. Aí vem o verbo, o Jesus nos ensinando a orar. Ele diz assim: Pai nosso, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. O pastor Jadson acabou de dizer: o melhor que você está vivendo de Deus para hoje. É o para agora. O melhor de Deus para hoje é o que você pode. Não é o que Deus pode fazer por você, é o que você pode viver hoje. Bate no ombro do seu irmão e diga assim: em 2020 acontecerão coisas. Não, diga de novo, diga assim: em 2020 acontecerão coisas na sua vida que você não vai saber explicar, porque serão milagres de Deus. Isso acontece no deserto, irmão. Deserto é o lugar onde Deus faz coisa que não dá para explicar. Deserto é lugar de milagre. Deserto é lugar onde Deus nos leva para dizer assim: filho, daqui para frente você vai viver do que virá do céu. Quarto e último, Êxodo 17, versículo de número 2.
O povo está com um acampamento montado em Refidim. E novamente eles estão dizendo que estão com sede, não tem água para beber. E não tem nenhuma fonte amarga para jogar árvore. Eu gosto de Deus porque Deus é assim, irmão. Deus supre as mesmas coisas na nossa vida de maneira diferente, de fontes diferentes. É uma pena que você não está entendendo isso, mas eu vou tentar explicar para você receber. Deus levantará várias fontes diferentes ao longo de todo o ano de 2020 para prover na sua vida. Quando não existiu uma lagoa de águas amargas, que o povo pode ter pensado assim, né? Poxa, a vida estava difícil lá atrás, mas pelo menos tinha água amarga. Que a gente é assim, né? A gente, quando passa por uma dificuldade, a gente automaticamente diz assim: ah, mas pelo menos lá atrás estava diferente. Olha o povo, versículo 2, 17:2. Porque o povo contendeu com Moisés e disse: dá-nos água para bebermos. E Moisés lhe disse: por que contendeis comigo? E por que tentais o Senhor? E o povo estava sedento por água. E o povo murmurou contra Moisés e disse: por que nos trouxeste do Egito para matardes de sede a nós e aos nossos filhos e aos nossos gado? E Moisés clamou ao Senhor dizendo: o que farei com esse povo? Estão quase a ponto de me apedrejar. E disse o Senhor a Moisés: vai adiante do povo, toma contigo os anciões de Israel, o teu cajado com o qual feriste o rio, toma na tua mão e vai. E eis que estarei em pé diante de ti sobre a rocha em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairá água para que você possa beber. E Moisés fez assim à vista dos anciões de Israel. O povo está com sede, o povo quer beber água de novo. Diferentemente do maná, que era provido todo dia, a água é de maneira diferente. O povo está com sede. O povo vem de novo para Moisés e diz assim: por que tirou a gente de lá? Tirou a gente de lá para morrer aqui. Mas eles se esqueceram que é no deserto que Deus manifesta o seu amor. Aí Moisés vai orar, e Deus diz assim: filho, pega o seu cajado, o cajado que você abriu, vai à frente do povo. Olha o que diz o versículo 6: e eis que estarei em pé diante de ti sobre a rocha em Horebe. Vai na frente, porque eu estarei de pé diante de você. Você vai pegar o seu cajado e você vai ferir. Bate no ombro do seu irmão e diga assim: deixa eu te lembrar de uma coisa. Moisés não feriu a rocha com a mão. Diga: Moisés não feriu a rocha com o pé. Diga: na mão de Moisés havia um cajado. Um grande problema na nossa vida é que a gente muitas vezes quer vivenciar milagres sem a ferramenta correta. Deus disse para Moisés, e foi específico nisso: pegue o cajado que você feriu. E quando você chegar diante da rocha, eu já estarei lá de pé diante de você. Você vai ferir a rocha. Moisés chega lá e fere a rocha. E a rocha, e a gente vai aprender no Novo Testamento que a rocha era, diga de novo, a rocha era Cristo. Diga comigo: onde Cristo estiver, diga mais uma vez: onde Cristo estiver, não haverá deserto que possa me matar de sede. Irmão, se você tiver um cajado na mão e a rocha do lado, não tem por que ter medo. É por isso que você lê Mateus 3,17: e a voz dos céus dizia: esse é meu filho amado em quem eu me comprazo. Jesus está no deserto
da Judéia. E aí começa Mateus capítulo 4, versículo 1: e o Espírito de Deus conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Presta atenção, há um deserto que você recebe amor, graça, paternidade, visão, propósito, mas há um deserto que tudo isso é colocado à prova. Deuteronômio capítulo de número 8, se eu não me engano, vai dizer assim: Ele me levou ao deserto, me deixou passar fome. Depois Ele me deu do maná escondido, mas Ele me levou para lá para me deixar ter fome, só para saber o que estava no meu coração. Não tenha medo do deserto. Aliás, a gente, depois de toda essa semana falando sobre amor, o que não nos faltará para o ano de 2020 serão desertos. Mas não se esqueça, diga assim comigo: é no deserto. Diga mais uma vez, diga: é no deserto que Deus revela o seu amor. Será que você pode dizer isso para 3 pessoas perto de você? Porque chegará o dia porque chegará o dia que Salomão profetizou dizendo assim: quem é esta que sobe do deserto, queimada pelo sol, mas sai do deserto? Vai chegar o dia que você vai sair daí. Vai chegar o dia que você vai sair desse deserto. Canaã está logo ali. Bate no ombro e diz: Canaã está logo ali. Canaã está logo ali. Persevera, continua. Canaã está diante dos nossos olhos. Não para. Nós continuaremos. Não haverá deserto que nos roube de Deus. Eu quero convidar você a ficar de pé. Coloca para mim esse texto, Jeremias 2:2, e a gente encerra com ele. Jeremias 2:2. Olha o que está escrito ali. Essa é a palavra, presta atenção, essa palavra de Deus para você. Vai, clama aos ouvidos de Jerusalém dizendo: assim diz o Senhor, um oráculo de Deus: lembro-me a favor de ti. Olha, Deus dizendo: lembro-me a favor de ti, da devoção da sua mocidade, do amor dos teus desposórios, de como me seguiste, onde? Numa terra não semeada. É Deus dizendo: eu tenho saudade do tempo que você era crente. Eu tenho saudade do tempo que você não olhava para a esquerda nem para a direita. Eu me lembro de quando você tinha um alvo, você me seguia. Era no deserto, eu estou seguindo ao Senhor. Era na dificuldade, eu estou seguindo. Não importa, eu estou seguindo Ele. Deus quer te trazer de volta. Deus quer te trazer de volta. O pastor Fernando ora com a gente aqui. Faz uma oração para a gente.